A lição do vídeo de hoje é a seguinte: não se aplica economia sem considerar a ética. Eu vou explicar nesse vídeo por A mais B porque quando você utiliza a economia e tenta aplicá-la ignorando a ética, você pode chegar em conclusões completamente autoritárias ou que violam direitos das pessoas e que podem trazer uma sociedade cada dia mais injusta. Economia é muito bonito, entender os mecanismos de mercado é muito bonito e entender porque as pessoas agem de determinada forma é muito bonito, mas é bom saber exatamente o que pode e o que não pode ser feito, porque senão você cria problemas muito grandes e você pode criar algumas das maiores atrocidades que a humanidade vai poder ver um dia. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade, considere se inscrever no canal. Então, a respeito de economia e ética, essas duas coisas têm uma relação muito próxima, por mais que na academia isso não seja tão percebido e não seja tão abordado. Os acadêmicos estão muito preocupados em entender mecanismos complexos de mercado e muito pouco preocupados em entender o que deve ou não ser feito e o que pode ou não ser feito. Eles estão muito mais preocupados em soluções mirabolantes e resoluções super complexas do que simplesmente fazer o básico e principalmente evitar que direitos naturais sejam violados e que pessoas sofram de forma sistemática. Eu acho que essa é a melhor palavra para se dizer isso. Mas enfim, uma matéria que eu tive enquanto eu estava estudando na faculdade de economia se chamava Economia Política. É uma matéria que eu odiei bastante e ainda odeio bastante. E essa matéria falava muito a respeito de Keynes, medidas anticíclicas, e falava de formas com que o Estado deveria agir e coisas que o Estado deveria dar para pessoas e coisas em momentos em que o Estado deveria agir de determinada forma. Então se falava de algumas atrocidades como imposto em geral e mais especialmente imposto progressivo, que por algum motivo todo mundo da academia gosta do imposto progressivo e acha que é algo bom, que é algo interessante, que é algo belo. Falam principalmente também de crise de 29 e de crises econômicas e de como o Estado deve solucionar as crises e resolver os problemas e de como o Estado deve agir sempre na contrapartida do mercado. Então, quando o mercado está gastando muito, o Estado tem que gastar pouco e cobrar impostos, aí o Estado gera crise, eles não admitem essa parte, e depois que o Estado gera crise, o próprio Estado gasta dinheiro para tentar salvar a economia. Às vezes consegue, às vezes nem tanto. Mas, enfim, se você for considerar simplesmente os problemas éticos por si só e tentar, ou os problemas éticos não, os problemas econômicos por si só, e a partir disso tentar trazer uma solução ética, você pode cair em absurdos muito grandes. Por exemplo, digamos que eu tenho uma economia que está iniciando uma recessão, ou seja, está entrando numa crise. As pessoas estão com receio de gastar dinheiro porque elas percebem que os empregos estão diminuindo, o desemprego está aumentando e que os juros estão ficando muito altos e de alguma forma isso está fazendo a economia desacelerar. E as pessoas estão percebendo que a situação está ficando assustadora. O que as pessoas fazem quando isso acontece? Elas tendem a querer gastar menos, a querer consumir menos. Então elas vão fazer um movimento que retroalimenta essa crise até certo ponto. Então, se você só analisar isso por meios descritivos, que foi o que eu fiz até agora, você não vai chegar em nenhuma conclusão ética. Você não vai chegar numa conclusão de, portanto, o Estado deve agir de determinada forma. Não. Não é só porque existe um problema que o Estado ou que alguém deve fazer algo ou que algo acontece. Na verdade, não é só porque algo acontece que algo deve ser feito. Então, eu já expliquei isso em alguns vídeos anteriores. Mas, enfim, voltando à ética se confundindo com a economia, muitos economistas e muitos acadêmicos vão dizer, não, então o Estado deve gastar mais dinheiro, deve aumentar os gastos públicos com medidas anticíclicas, com obras públicas, incentivando a economia. E não é só porque uma coisa acontece que a outra deve acontecer. Não é só porque uma coisa acontece que deve ocorrer outra, no sentido de que não é só porque algo acontece que você deve fazer algo, ou que alguém deve fazer algo a respeito disso. Você recai numa falácia chamada falácia naturalista, quando você tem essa linha de raciocínio.
Mas enfim, eu já tenho alguns vídeos no canal que explicam melhor sobre isso, eu não vou ficar me repetindo tanto assim. Inclusive o vídeo anterior fala a respeito disso, ele é um pouco maior do que esse. Você pode ir lá olhar, mas enfim. Muitos economistas, muitos acadêmicos pensam, não, então o Estado deve intervir de determinada forma e agir de determinada forma. Mas eles não percebem que o Estado, como agente coercitivo, não deve fazer nada. Por quê? Porque toda ação estatal é ilegítima. Por que a ação estatal é ilegítima? É muito simples. Porque o Estado rouba as pessoas a todo momento, rouba as pessoas diariamente e obriga as pessoas a fazerem coisas que elas não querem, sem nenhuma justificativa ética. Então, o Estado, ele rouba as pessoas quando ele cobra impostos. O Estado, ele distorce o mecanismo de mercado todas as vezes que ele age. Então, ele nunca deveria sequer existir, muito menos agir de alguma forma. Então, não há uma justificativa ética para que o Estado age de determinada forma e tentar aplicar a economia simplesmente fingindo que a ética não existe, fingindo que certo e errado não existe, que os fins justificam os meios, pode chegar em atrocidades, em problemas muito grandes, como, por exemplo, você pode chegar em Holocausto, que estava completamente dentro da lei da época, da lei alemã, o que Hitler fez lá em Auschwitz, o que Hitler fez com os campos de concentração alemães. Na época da Alemanha, aquilo era dentro da lei. O que aconteceu com Holodomor lá na ditadura stalinista, a ditadura comunista lá de Stalin e da União Soviética, estava dentro do que as pessoas aceitavam, porque simplesmente se ignorou a ética ao atuar e ao agir. E sempre que você ignora a ética, você pode chegar em problemas grandes como esse. É a mesma coisa de eu dizer, por exemplo... Poxa, vai ser difícil puxar um exemplo para isso. Digamos que eu digo, eu não tenho um violão, mas eu queria ter. Portanto, eu devo roubar uma pessoa para ter o violão. Tipo, é uma ação que você vai alcançar o resultado se você conseguir fazer daquela determinada forma e você fazer isso funcionar. Mas percebe que você não deve fazer isso porque é eticamente errado, porque você está violando direitos de outras pessoas? Se você ignora esse tipo de coisa, você permite que qualquer loucura possa acontecer censura nas redes sociais, censura geral da sociedade, ocorrer intervenções estatais, coisas que destroem propriedade privada, destroem os direitos sobre o seu próprio corpo, e aí daqui a pouco as pessoas começam a achar válido você, por exemplo, proibir pessoas de beber e dirigir, proibir pessoas de usar drogas, proibir pessoas de terem armas, proibir pessoas de ofender umas às outras e proibir pessoas de fazerem quase tudo. E você, quanto maior o Estado, mais isso tende a acontecer. E as pessoas permitem isso porque existe uma cultura anticapitalista, que eu expliquei em um vídeo anterior meu. O nome do vídeo é A Cultura Anticapitalista no Brasil, em que eu falo a respeito disso. Mas esse só é um dos fatores. Um dos outros fatores que podem ser abordados são os acadêmicos. Os acadêmicos e as escolas, como por exemplo a escola de Chicago, a escola keynesiana, neo-keynesiana, têm disseminado essas ideias espúrias de que o Estado deve intervir de determinada forma e ver a economia ignorando completamente a ética e se focando muito mais nos números e na matemática é o que traz esses problemas e é um dos fatores que causa esse tipo de dissonância cognitiva na sociedade em geral e permite que o Estado atue sempre das piores formas possíveis, porque é sempre assim que o Estado atua. Mas enfim, pro vídeo de hoje foi isso. Eu falei que ia ser um pouquinho mais curto. Tá sendo um pouquinho mais curto, mas eu queria que fosse menor. Acho que eu me estendi um pouco demais, mas é isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.